O teste beta chegou ao fim. O primeiro morto de realidade virtual VR do mundo, Sword Art Online, está prestes a entrar no ar. O ex-testador beta Kirigaya Kazuto coloca seu equipamento de nervos e se prepara para o lançamento oficial. Às 13 horas do domingo, 6 de novembro de 2022, ele é transportado para a cidade dos Primórdios, no primeiro andar do mundo virtual Aincrad, sob o nome de Kirito, seu avatar. Klein, outro jogador, percebe que Kirito sabe se virar e pede ajuda depois de confirmar que ele é, de fato, um dos 1.000 sortudos testadores beta. Depois de mostrar a Klein o caminho para caçar javalis, os dois decidem se separar, pois Klein já encomendou uma pizza e está a caminho, mas eles descobrem que o botão de logout não está no menu e acham que deve ser algum tipo de bug. Isto é, até serem transportados para o centro da cidade, onde o criador do jogo, Kayaba Kiko, dissipa suas suspeitas. Não é um bug, é um recurso. Ele explica que a remoção do equipamento nervoso de cada jogador enviará um poderoso sinal de micro-ondas e fritará seu cérebro, caso ele decida removê-lo ou se seus pontos de vida chegarem a 0. A única maneira de sobreviver e sair do jogo é limpar todos os 100 andares, derrotando o chefe no final de cada um, antes de passar para o próximo. Kirito pede a Klein que vá com ele para a próxima aldeia, mas Klein fica para trás, pois não pode abandonar seus amigos, e eles se separam. Determinado a terminar o jogo, Kirito sabe o que precisa fazer, tornar-se o mais forte possível e sobreviver. Um mês depois, o primeiro andar ainda não foi concluído, e mais de 2.000 dos 10.000 jogadores originais já perderam suas vidas. Alguns dos mais fortes fazem uma reunião para discutir como encontrar e enfrentar o chefe. Um jogador chamado de Abel revela que seu grupo descobriu a sala do chefe. Seu plano é liderar um grupo de ataque composto por vários grupos de 6 pessoas para dominar o chefe. Como jogador solo, Kirito procura um grupo para se juntar, mas não tem sorte, até que encontra outro jogador solo, Azuna, e sugere que eles formem um grupo de 2. Mas, antes que eles possam se preparar, um jogador chamado Kibao afirma que os ex-testadores beta precisam se desculpar por seguirem em frente e deixarem os novos jogadores para trás. Os ex-beta testers são os que estão escrevendo e distribuindo guias gratuitamente. O grupo de ataque parte para enfrentar Yufan, o Sr. Kobold. Usando as informações do guia, tudo corre bem. Isto é, até o chefe sacar o Modashi em vez de uma espada Talvar. Isso não estava na versão beta. Kirito tenta avisar de Abel, mas não é rápido o suficiente. O chefe faz um trabalho rápido com ele. Kirito tenta lhe dar alguns potes de saúde, mas ele se recusa, admitindo ser um ex-testador beta que está atrás do item raro dado ao jogador que dá o golpe final. Kirito e Azuna começam a atacar o chefe, mas um erro faz com que ele voe contra ela. Egil entra em ação, segurando o chefe até que eles se recuperem. Então, Kirito dá o golpe final. Está tudo acabado. O grupo de ataque começa a se alegrar. Todos, exceto Kaibao, que acusa Kirito de ser um ex-testador beta. Para a surpresa de todos, Kirito começa a rir. Seu comportamento muda. Agora, muito confiante e arrogante, ele responde que não é nada parecido com os outros testadores beta. Ele é o jogador que limpou o maior número de andares durante a versão beta. Azuna alcança Kirito, que admite que ela é forte e a aconselha a entrar em uma guilda em vez de se limitar a jogar sozinho. Alguns meses depois, em uma taverna no 11º andar, a guilda Monolith Black Cats ergue uma taça para agradecer a Kirito por salvar suas vidas. Apesar de ser um jogador solo, ele aceita a oferta para entrar na guilda, mas esconde seu verdadeiro nível dos membros. O líder da guilda lhe envia uma mensagem no dia seguinte, explicando que Sashi desapareceu. Quando Kirito a encontra, ela propõe que eles fujam. Em vez de lutarem, eles poderiam esperar até que outra pessoa terminasse o jogo. Ele lhe garante que a guilda é forte o suficiente para que ela não tenha medo da morte, enquanto promete a si mesmo protegê-los. O restante da guilda decide enfrentar uma masmorra enquanto o líder compra uma casa para eles, que se deparam com uma sala escondida com apenas um baú no centro. Kirito suspeita que se trata de uma armadilha e tenta avisá-los. Quando a porta se fecha, os cristais de teletransporte são inúteis. Eles são cercados por multidões. Um a um, Kirito observa impotente a morte de seus companheiros de guilda. Sashi se volta para ele, mas ele não consegue entender suas últimas palavras. Kirito descobre um item raro que ressuscita um companheiro caído, mas ele só cai de um chefe secreto que aparece no dia de Natal.
Viajando para o ponto de surgimento, ele descobre que a guilda de Klein o está seguindo, oferecendo ajuda, mas esses não são os únicos perseguidores. A Divine Dragons Alliance aparece e Klein promete detê-los, dando a Kirito tempo suficiente para encontrar o chefe e derrotá-lo sozinho. Após retornar e encontrar o grupo de Klein ainda vivo, Kirito joga o item raro na neve, dizendo a Klein para ficar com ele. Ele não tem utilidade agora, pois os gatos pretos iluminados pela luz estão mortos há meses e o item só é eficaz por 10 segundos após a morte do jogador. De volta à pousada, Kirito recebe uma mensagem gravada de Sashi, explicando como ela era grata por sua amizade e como ela não queria que ele se culpasse por sua morte inevitável. Silica, uma domadora de feras, deixa seu grupo após uma discussão com outro membro, Rosalia. Ela se perde ao tentar encontrar o caminho de volta para a cidade de Mi. Cercada por um grupo de monstros na floresta, o animal de estimação de Silica, Pina, entra em ação para protegê-la, sacrificando sua vida no final. Sem cristais de cura, as chances de Silica não são boas, mas a sorte está do seu lado, pois Kirito a encontra e mata os inimigos que a cercam. Ele pergunta a Silica se a pena que Pina deixou cair é um item com nome, mas acontece que é o coração de seu familiar. Kirito conta a ela o boato de um item raro que pode reviver qualquer animal domado 3 dias após sua morte, prometendo ajudá-la a recuperá-lo. Rosalia zomba de Silica na cidade, achando que elas estão indo para a Colina das Memórias para reviver Pina. Silica não entende por que ela é uma jogadora tão vil, então Kirito explica como alguns jogadores de MMO interpretam personagens malignos, mas no som a história é diferente. O cursor acima da cabeça do jogador fica laranja quando ele comete um crime e fica vermelho quando ele recebe um PK, Player Kill, que é um assassinato nessas circunstâncias. Naquela noite, Kirito ouve alguém do lado de fora de seu quarto na pousada, eles estão sendo observados. Na manhã seguinte, eles vão para o andar 47, onde fica Hill of Memories. Silica pergunta por que ele a está ajudando e, para constrangimento de Kirito, ele admite que ela o faz lembrar de sua irmã. Por fim, eles encontram um item e decidem esperar para reviver Pina na cidade, onde é seguro. No entanto, no caminho de volta para o transportador, Kirito percebe que alguém está esperando. É a Rosalia. Acontece que ela faz parte de uma guilda PK, a Titãs Hand. Apesar de ter um cursor verde, ela é a isca. Rosalia acredita que os estava caçando, mas na verdade era Kirito quem a estava rastreando. O líder da guilda Silver Flag sobreviveu ao massacre de sua guilda e implorou a quem quisesse ouvir que vingasse seus amigos e a colocasse na prisão, que é o lugar dela. O restante da Titãs Hand saiu do esconderijo e reconheceu Kirito, vestido de preto, com uma espada de uma mão só e sem escudo. Atacar todos de uma só vez nem sequer o arranha. No nível 78, com bônus de regeneração de batalha suficientes, ele é praticamente invencível. Não há nada que Rosalia possa fazer. Kirito a transporta para a prisão e leva Silica de volta à cidade, pedindo desculpas por tê-la usado como isca. Ela revive Pina e eles se separam, prometendo se encontrar novamente algum dia. Azuna, agora vice-comandante dos Cavaleiros do Juramento de Sangue, faz uma reunião com a equipe de assalto no andar 56, analisando as estratégias para matar os chefes. Azuna é inflexível em seu plano de atrair o chefe para a cidade, mas Kirito se opõe. Ela insiste que os NPCs não são pessoas, afinal, eles ressurgem. Egil menciona a tensão crescente entre eles, lembrando Kirito do conselho que ele lhe deu e do quanto ela evoluiu. Algumas semanas depois, no andar 59, Azuna encontra Kirito tirando um cochilo à sombra de uma árvore. Ela tenta lhe dar um sermão, mas ele insiste que esse é o melhor clima em Aincrad e que seria um desperdício não aproveitá-lo. Kirito acorda e encontra Azuna dormindo profundamente e decide ficar de guarda. Ela oferece uma refeição a Kirito para agradecê-lo por garantir que ninguém a matasse enquanto ela dormia. Alguém grita e eles correm para fora para ver um jogador pendurado em uma sacada com uma lança perfurando seu peito. Momentos depois, ele se foi, morreu, desapareceu, mas ninguém pode morrer em uma zona segura e não há um cursor vermelho à vista. Yoruko, a jogadora que gritou, se apresenta, dizendo que era amiga da vítima, Cains. Com a testemunha a reboque, eles recuperam a única coisa que pode lhes dar algumas respostas, a arma do crime. Egil é também um comerciante noturno e tem uma habilidade de avaliação alta o suficiente para determinar o proprietário da arma. A lança foi criada por um jogador chamado Grimlock. Aparentemente, Yoruko reconhece o nome e detalha a destruição de sua antiga guilda, a Golden Apple. Eles encontraram um anel raro e votaram a favor de sua venda. Griselda, a líder, tentou vendê-lo e acabou morta,
deixando viúvo seu marido no jogo, Grimlock. A terceira pessoa que quis ficar com o anel, junto com Yoriko e Kines, foi Schmidt, que deixou a guilda para lutar na linha de frente com a Divine Dragons Alliance. Kirito acha que há apenas 3 maneiras possíveis de morrer em uma zona segura: um duelo justo, um bug ou um item ou habilidade. Mas ele descarta a última opção, já que o sistema do jogo é justo e não conteria nada que violasse o único local seguro para os jogadores. Schmidt se reúne com eles, quando Yoriko começa a se assustar, aproximando-se cada vez mais da janela. Sentada no parapeito, ela pensa que Griselda é a única que tem motivos para matar, que deve ser o fantasma dela buscando vingança. Quando, de repente, seus olhos se arregalam e ela cai da janela do segundo andar com um punhal nas costas, morta. Kirito avista uma figura camuflada observando de um telhado próximo, mas antes de alcançar o jogador anônimo, eles usam um cristal de teletransporte e escapam. Schmidt começa a entrar em uma espiral, acreditando que o fantasma de Griselda voltou para se vingar. Naquela noite, Kirito e Asuna se sentam em um banco, perguntando-se se era mesmo o fantasma de Griselda, mas por que um fantasma precisaria de um cristal de teletransporte? Kirito fica surpreso com o fato de Asuna saber cozinhar. Quando ela lhe oferece comida, ele se atrapalha e a comida desaparece quando cai no chão. Kirito tem uma epifania, ele sabe como eles estão fazendo as mortes. Schmidt visita o túmulo de Griselda, quando 2 figuras misteriosas aparecem na frente dele. Aterrorizado, ele confessa. Após a votação, ele encontrou um cristal de teletransporte em seu inventário, juntamente com instruções escritas para ligá-lo ao quarto em que Griselda estava hospedada, jurando que não fazia ideia de quem lhe dera as ordens. Kirito explica a Asuna que os pontos de vida de um jogador não podem cair a 0 dentro de uma zona segura, mas a durabilidade de um item pode. A armadura de Kain perdeu toda a sua durabilidade. No momento em que se desintegrou, ele usou um cristal para se teletransportar, criando uma morte suficientemente convincente. Yoriko nunca se virou, então a adaga já estava reduzindo a durabilidade de sua capa a 0 no momento em que ela caiu pela janela. Quando Schmidt termina de confessar e implorar por perdão, 3 figuras encapuzadas aparecem e o paralisam. Membros da Login Coffin, uma guilda de assassinos. No entanto, eles decidem partir quando Kirito aparece no túmulo de Griselda. Asuna explica que, quando os jogadores se casam no jogo, seu inventário e armazenamento passam a ser compartilhados entre eles. Mas o que acontece quando um deles morre? Tudo vai para o cônjuge, portanto, o anel ainda deve estar em poder de Grimlock. Deve ter sido ele quem contratou o assassino de Griselda. Asuna encontra Grimlock à espreita na floresta perto do túmulo. Ele tenta justificar por que teve que matá-la, revelando que eles também eram casados no mundo real. Ela mudou quando eles começaram a jogar São, e ele não aguentou. Kines e Yoriko pedem para lidar com Grimlock eles mesmos, levando-o embora. Asuna pergunta a Kirito o que ele faria se sua esposa mudasse. Ele responde que ficaria feliz, o que definitivamente não é motivo suficiente para recorrer ao assassinato. Eles se viram e veem o fantasma de Griselda, e Asuna pede a Kirito que seja amigo dela. Asuna visita sua amiga ferreira Liz em seu dia de folga, sentindo falta de Kirito, que aparece depois que ela sai. Ele pergunta se ela tem alguma espada tão forte ou mais forte do que o elucidador dele e ela lhe apresenta a espada mais forte que já fez. Ele pede para testar sua durabilidade tentando quebrar sua própria espada com ela. Liz fica atônita ao ver sua espada se partir ao meio com um único golpe. Se ela tivesse os materiais certos, poderia forjar uma lâmina de igual calibre. No andar 55, há um dragão que come cristais e armazena um metal raro em seu estômago, mas ele precisa de um mestre ferreiro com ele para conseguir a gota. Os dois sobem uma montanha de neve para chegar ao covil do dragão, mas Kirito diz a Liz para se esconder enquanto ele luta, apesar de ela insistir que pode ajudar. Distraídos, os dois são jogados em um poço circular gigante onde não podem usar cristais de teletransporte. Kirito começa a correr e tenta escalar as paredes, sem sucesso. Os dois decidem acampar no fundo do poço para passar a noite. Quando Liz acorda, ela encontra Kirito cavando na neve. Ele descobre o minério raro que estavam procurando. Eles estão no covil do dragão, e o minério é na verdade o excremento do dragão. Acontece que eles também são noturnos, menciona Liz, pois o dragão mergulha no buraco para lhes dar bom dia, fazendo-os voar. Pelo menos é uma maneira de sair. Liz forja a espada perfeita, que é exatamente o que Kirito estava procurando. Ela se recusa a aceitar o pagamento. Em vez disso, exige que ele se torne seu ferreiro pessoal.
No momento em que ela começa a confessar seus sentimentos por Kirito, Azuna irrompe pela porta. Está bem claro que há algo entre os dois. Quase 2 anos se passaram desde o lançamento e Kirito ainda está voando sozinho. Ao atravessar uma floresta, um animal raro cruza o caminho de Kirito, um coelho ragu. Depois de capturá-lo, ele leva o ingrediente de nível S para Gil, tentando vendê-lo, já que nenhum dos dois tem habilidade culinária suficiente para prepará-lo. Se ao menos conhecessem alguém que tivesse. Azuna bate no ombro de Kirito com outro membro do Night of the Blind Wolf a reboque. Ela os informa que acabou de atingir o máximo de sua habilidade culinária e concorda em cozinhar o coelho se eles o dividirem igualmente. Como Kirito não tem nenhum utensílio de cozinha em sua casa, ela decide convidá-lo para jantar, para a surpresa dele. Ela então dispensa seu guarda-costas, Korodil, que se ofende por ela achar que Kirito é mais do que capaz de fazer seu trabalho. Após o jantar, Azuna confessa que está preocupada com o fato de o jogo estar se tornando muito desafiador para um jogador solo e decide pedir, ou melhor, forçar Kirito a se juntar a ela e se tornar um grupo de 2. Na manhã seguinte, Azuna se teletransporta para encontrar Kirito antes de irem para a masmorra, mas Korodil está logo atrás deles e confronta Kirito, desafiando-o para um duelo para ver quem é mais apto a proteger Azuna. A batalha começa, mas termina com um único golpe. A espada de Korodil está quebrada no punho, mas ele se recusa a aceitar a perda. Eles lutam para atravessar a masmorra no 74º andar. Kirito está impressionado e aliviado por lutar com alguém que sabe o que está fazendo. Depois de um tempo, eles se deparam com a sala do chefe. Com o cristal de teletransporte na mão, eles abrem as grandes portas e encontram um demônio gigante de olhos azuis. Os braseiros iluminam a sala e os dois entram em pânico para escapar da câmara. Azuna interroga Kirito sobre por que ele não usa um escudo, já que usa uma espada com uma mão só, mas ela desiste quando ele fica desconfortável. Ela pega uma cesta de piquenique cheia de comida que preparou. Ela está descobrindo como imitar a comida e os sabores do mundo real. A guilda de Klein aparece e se pergunta por que Kirito está em um grupo como jogador solo, especialmente com uma garota. Enquanto os rapazes bajulam Azuna, o exército, uma guilda que opera no 1º andar, aparece exigindo os dados do mapa que Kirito registrou. Percebendo que os membros do exército estão exaustos e espancados, eles tentam alertá-los para que não enfrentem o chefe em tal estado, mas o líder do exército os ignora e eles se dirigem ao chefe. Kirito e Azuna correm para a porta, ouvindo várias pessoas gritarem. Eles não podem usar seus cristais de teletransporte, assim como na sala escondida onde Kirito perdeu os gatos pretos. O líder do grupo do exército cai, morrendo na frente deles, e não há escolha a não ser tentar salvar o máximo de pessoas possível. Kirito segura o chefe para que os outros possam escapar, ele não pode deixá-los morrer, ele tem que revelar a razão pela qual só usa espadas de uma mão. Ele adquiriu a habilidade de empunhadura dupla, uma habilidade que ninguém jamais viu. Klein exige saber o que foi aquilo, uma habilidade única que não consta em nenhuma lista ou guia. Kirito precisa se mudar de sua casa porque ninguém o deixará em paz depois que seu segredo for divulgado. Mas essa não é a única notícia ruim. Azuna leva Kirito para falar com Eatif, o líder dos Cavaleiros do Juramento de Sangue. Ele não está exatamente entusiasmado com o fato de Kirito estar roubando um de seus melhores membros e o desafia para um duelo. Se ele perder, terá de se tornar membro da guilda. Kirito não é o único com uma habilidade única. Eatif é o único usuário da Divine Blade, uma habilidade que maximiza tanto o ataque quanto a defesa. Ninguém jamais viu seus pontos de vida caírem na zona amarela. A arena está completamente lotada enquanto os dois lutadores se preparam para o duelo. Kirito tenta usar sua velocidade a seu favor, mas não esperava a proficiência do escudo do capitão. Sua guarda se rompe e Kirito acerta um golpe. Eatif não estava preparado para isso. Outra abertura, é isso, mas, por alguma razão, o tempo fica mais lento e seu ataque falha. Acabou. Os Cavaleiros do Juramento de Sangue acabaram de ganhar seu mais novo membro. Azuna se pergunta por que ele se recusa a entrar em uma guilda e descobre a verdade. A culpa que Kirito carrega por não ter salvado os Midnight Black Cats fez com que ele jurasse nunca mais entrar em outra guilda. É hora do treinamento. Como se algo pudesse ser pior, ele é colocado em dupla com Kuradel, mas seu superior, Godfrey, tranquiliza Kirito. Depois de fazer uma parada para o almoço, Kirito percebe que Godfrey caiu. Ele está paralisado, incapaz de usar quaisquer cristais depois de tê-los cedido para treinamento. Não há nada que Kirito possa fazer enquanto observa Kuradel assassinar seu superior.
Enquanto se aproxima para acabar com Kirito, ele revela que, na verdade, é um membro do Login Coffin. Com sua vida se esvaindo rapidamente, ele se recusa a morrer e tenta lutar contra a paralisia. Ainda bem que Azuna os estava seguindo o tempo todo. Ela volta sua atenção para seu antigo guarda-costas, mas acredita em sua rendição fingida. No momento em que Kuradel está prestes a atacar Azuna, Kirito entra em cena, recebendo o golpe diretamente em seu antebraço, sacrificando sua mão direita para salvá-la e atacando ferozmente o agressor. Agora não há mais como evitar, Kirito é um assassino. Kirito beija Azuna para dissipar qualquer dúvida e eles prometem proteger um ao outro, aconteça o que acontecer. Eles passam a noite juntos e decidem tirar uma folga da linha de frente por um tempo. Ele sugere que eles comprem uma casa perto do lago no 22º andar e depois podem se casar. Depois de relaxar por um tempo, Kirito fica inquieto e diz a Azuna que tem uma surpresa ao levá-la para a floresta, pois ouviu rumores de que os habitantes da cidade estão vendo fantasmas na floresta. Assim que as palavras saem de sua boca, Azuna avista uma garotinha vestida de branco vagando entre as árvores, mas não é um fantasma, talvez seja outro jogador, mas ela não tem um cursor, ainda assim, não é um NPC ou um entregador de missões. Eles a levam de volta para o chalé. De manhã, a garota finalmente acorda depois de desmaiar logo após eles a encontrarem. Seu nome é Yui, mas quanto ao resto de suas memórias, ela não consegue se lembrar de nada. Yui começa a chamá-los de mamãe e papai depois de ter dificuldade em pronunciar Kirito. Eles decidem ver se alguém a conhece na cidade de Beijinins, já que é a melhor chance de encontrar seus pais ou, pelo menos, alguém que a conheça. Cerca de 30% dos jogadores ainda vivos estão no primeiro andar. Por volta de 2000, a maioria dos residentes são jogadores de nível baixo que não desejam lutar, mas também é onde o exército criou raízes. Elas se deparam com uma patrulha que está extorquindo um grupo de crianças, e Azuna faz um trabalho rápido com elas. De repente, Yui começa a alcançar o céu, dizendo algo sobre os corações de todos e sobre estar sempre no escuro, quando um barulho branco e sibilante surge do nada e Yui desmaia. Eles levam Yui de volta para a igreja, onde uma jogadora está cuidando de todas as crianças do jogo, mas ela nunca viu Yui antes. Yulir, a segunda em comando do exército, aparece na porta, agradecendo a eles por terem colocado os soldados em seu lugar e solicitando sua ajuda. Ela conta como a guilda se tornou corrupta e mais descarada, enviando membros para a morte nos andares superiores. O massacre que testemunharam foi ordenado por Kibal, e agora ele está tentando se livrar de Tinker, o líder da guilda. Ele atraiu Tinker para uma masmorra abaixo da cidade de Beijinins, dizendo-lhe para vir desarmado apenas para conversar, mas Kibal o deixou lá para morrer. Azuna está cética, mas Yui afirma que Yulier está dizendo a verdade. Kirito decide correr o risco, e Yui insiste em se juntar a eles. O Tinker ainda está vivo em uma zona segura, mas quando eles se aproximam, ele avisa que é uma armadilha, mas é tarde demais, eles estão frente a frente com um chefe cujo nível é muito alto para que eles possam ver. Isto é, até que Yui se interponha entre eles. Revelando ser um objeto imortal, ela começa a pairar e invoca uma enorme espada flamejante, destruindo o chefe com um único golpe. As memórias de Yui são finalmente restauradas. Yui explica como o sistema é executado pelo programa Cardinal e que ela é uma inteligência artificial destinada a ajudar os estados mentais dos jogadores. Um dia, ela encontrou dois jogadores que sentiam alegria pela primeira vez desde o lançamento do jogo, Kirito e Azuna, e partiu em busca deles. No entanto, quando Yui usa o console do GM para excluir o chefe, o programa principal do Cardinal a localiza e começa a apagá-la. Kirito entra em ação. Usando o console do GM, ele cria um item no jogo contendo o programa de Yui. Depois de 2 semanas de férias, Kirito e Azuna recebem uma convocação urgente de Atif solicitando seu retorno à linha de frente. Ele os informa sobre os últimos acontecimentos. Uma equipe de reconhecimento de 20 membros explorou um chefe. Metade deles ficou presa no centro da câmara do chefe anticristal. Quando tudo terminou, a sala estava completamente vazia. Nenhum rastro dos jogadores ou do chefe. Kirito pede a Azuna que fique para trás, mas ela lhe diz que, se algo acontecesse, ela não conseguiria continuar vivendo sem ele. Até mesmo Klein e Egil estão lá para ajudar. O grupo de ataque entra na sala, mas ela está completamente vazia. Bem, não completamente. O Skull Reaper cai do teto. Ele abate os jogadores com facilidade, dando um tiro em qualquer um que não consiga anular o dano. Os jogadores estão caindo um após o outro,
mas se Kirito e Azuna bloquearem juntos, eles terão uma chance de sobreviver, por menor que seja. Com sucesso, eles conseguem o impossível, mas ainda restam 25 andares. Será que é possível sobreviver, quanto mais eliminar todos eles? Kirito percebe que a saúde de Atif não ficou amarela e, ao pensar no duelo, de repente se dá conta disso. Ele lança um ataque contra o capitão, apenas para ver o mesmo indicador de objeto imortal que Yui tinha. Algo estava incomodando Kirito. Por que criar um RPG se você não vai jogá-lo? O capitão é Atif Akiko Kaiba, o criador de São. A primeira vez que isso lhe ocorreu foi durante o duelo, quando Kaiba aumentou sua velocidade para vencer, alegando que Kirito era muito rápido e forte e que teria perdido se não tivesse trapaceado. Kaiba sempre pensou que enfrentaria Kirito no final. Antes de partir para o 100º andar, ele dá a Kirito a chance de duelar. Se ele vencer, ele limpa o jogo e todos os jogadores restantes são desconectados com segurança. Apesar dos avisos de seus amigos, essa pode ser a única chance de sobrevivência deles. Kirito agradece a eles por tudo antes de se preparar para lutar contra Kaiba, fazendo prometer que não permitirá que Azuna cometa suicídio caso ele perca. Isso não é um jogo, é uma luta até a morte. Usar habilidades que Kaiba não projetou é sua melhor aposta, mas não é o suficiente, ele está totalmente aberto, e Kaiba já está dizendo sayonara. Antes que ele possa fazer qualquer coisa, Azuna se coloca entre eles, sacrificando-se. Kaiba enfia sua espada no peito de Kirito, levando seus pontos de vida 0, mas Kirito se recusa a morrer. Ele lança o capitão com sua espada, matando os dois simultaneamente. Ele é transportado para uma plataforma no céu, junto com Azuna e Kaiba, que não consegue dar uma boa razão para ter criado São. Foi apenas para criar um mundo com o qual ele sempre sonhou, onde ele estivesse no controle. Kirito e Azuna se abraçam, sabendo que o tempo que passaram juntos foi o mais feliz que já tiveram, até que Kazuto acorda no hospital, determinado a encontrar Azuna no mundo real. Lá dentro, uma maçã cai da mesa. De repente, o mundo começa a se desfazer, o céu fica vermelho e o espaço começa a se desfazer. Ele é Kirito, vestido como o espadachim negro novamente, quando Kazuto acorda com um sobressalto de outro pesadelo. Depois de passar 2 anos no Sword Art Online, ele ainda não se adaptou totalmente. Sugu, sua irmã, ainda praticava Kendo entre as visitas ao hospital enquanto ele estava em coma. Kazuto a desafia para um duelo e ela nota que ele está assumindo uma postura estranha, pois ainda está acostumado com o peso de uma espada de verdade, mas acaba perdendo mesmo assim. Quando Sugu pergunta o que ele está fazendo, Kazuto olha para o chão e diz solenemente que está visitando o hospital novamente para ver Azuna. Ela ainda está em coma 2 meses após o incidente. Ele contou ao Ministério de Assuntos Internos tudo o que sabia sobre São em troca de sua localização. Durante a visita ao hospital, o pai de Azuna aparece, agradecendo-lhe por visitar sua filha com tanta frequência. Ele sabe que isso a deixaria feliz. O filho de seu parceiro de negócios, Nobuyuki Sugo, aparece em êxtase para conhecer pessoalmente o verdadeiro herói Kirito. Aparentemente, Sugo está ansioso para se casar com a família de Azuna. O rosto de Kazuto se transforma em horror quando ele menciona a possibilidade de se casar com a garota que ama. A empresa Argus foi forçada a falir, mas os servidores do São foram assumidos pela Wrecked Progress, a empresa do pai de Azuna, onde Sugo trabalha. Ele afirma que tem direito a ela, já que é ele quem está trabalhando para manter os servidores vivos e Azuna, por extensão. Ameaçando Kazuto se ele voltar para visitá-la, ele lhe dá a concessão de convidá-lo para o casamento, enfurecendo Kazuto. De volta a casa, Kazuto desaba enquanto Sugu o conforta. Acontece que, tecnicamente, eles não são irmãos, mas, ainda assim, ela cuidou dele durante todo o tempo em que ele esteve sob a influência do vírus. Incapaz de expressar verdadeiramente o que sente, ela também desmaia e adormece ao lado dele. Na manhã seguinte, Kazuto tenta acordá-la. Kazuto recebe um e-mail de Egil, com uma foto de alguém parecido com Azuna. Kazuto vai ao encontro de Egil, IRL, em seu bar, para perguntar sobre a foto que ele enviou. Acontece que se trata de uma captura de tela de outro Vromo, Alphen Online, basicamente o sucessor de São, embora agora com mais fadas e menos assassinatos. Aparentemente, há uma área chamada Old Tree no centro do mapa onde a captura de tela foi tirada. Embora ninguém tenha chegado ao topo, há outra captura de tela de uma gaiola de pássaros que foi tirada por alguém que chegou perto. Kazuto pede emprestada a cópia de Egil e percebe que ela foi feita pela Wrecked Progress. Sugu pensa na noite anterior, quando Kazuto aparece, assustando-a. Ele agradece pela noite passada,
pois ainda não tem certeza de como lidar com a carga psicológica que os últimos anos colocaram em seus ombros. Ele veste o Nervegiar mais uma vez, escolhendo uma das 9 raças, um Spriggan, e se chama Kirito. Ele é teletransportado para o jogo e começa a cair, mas congela no ar. Algo não está certo. Um vazio preto pixelizado se abre, levando-o para o meio de uma floresta. Ao verificar o menu, ele fica aliviado ao encontrar a opção de sair do jogo. Ele ainda tem todos os seus equipamentos e habilidades de ação. Um bug? Lembrando-se de um determinado item exclusivo, ele o procura freneticamente, aliviado quando o encontra e o usa para reviver Yui. Ela ainda tem suas memórias de ação. Depois de pedir a ela que avalie o sistema, Yui analisa o jogo e descobre que ele é basicamente um porte de ação. Depois que a Argus faliu, a Wrecked Progress assumiu as rédeas. Aparentemente, ele tem os mesmos dados de personagem, e tudo que é compatível foi transferido. Exceto por todos os seus itens, que ele exclui antes que a detecção de erros perceba. Ele não é um batedor. Ele é um trapaceiro. No entanto, Yui está sendo identificada como Navigation Pichi e não tem privilégios de administrador. Ele lhe diz que a mamãe pode estar presa na Old Tree e que ele está lá para salvá-la. Mas antes que eles possam prosseguir, ela o alerta sobre os jogadores na área. 2 fadas de verde, Leafa e Recon, estão lutando contra vários inimigos de vermelho. Quando Recon morre e Leafa fica encurralada, Kirito entra em cena, cai em cena, e os domina, matando 2 deles, enquanto o terceiro prefere não perder nada e foge. Leafa decide não lutar depois de ver sua exibição ridícula, e Yui aparece, chamando de papai, o que ela acha estranho, obviamente. Ela o ensina a voar sem usar o controle, o que ele logo pega o jeito, enquanto se dirigem a uma SYLPH, a cidade de outra raça. Recon fica muito feliz ao ver Leafa, mas ela decide abandonar a festa para tomar um drink com Kirito. Ele pergunta sobre a Árvore do Mundo. Ninguém conseguiu chegar lá, pois todas as raças só podem voar por no máximo 10 minutos. A raça que chegar primeiro ao topo ganha tempo de voo ilimitado. Kirito fica frustrado. Deve haver uma maneira de chegar ao topo. Ele tem de conseguir, não importa o que aconteça. Leafa está curiosa para saber o motivo. Seu comportamento muda e ele explica que precisa encontrar uma pessoa. Ele agradece e sai, mas antes que ele possa ir embora, ela o interrompe e se oferece para ajudar. Os dois se despedem, prometendo se encontrar amanhã. Enquanto isso, na gaiola de pássaros no topo da Árvore do Mundo, alguém chama a garota que está sentada lá, Titânia, de saudosa, entregando-se à sua miséria. Ela exige que Sugo, o administrador do sistema, a chame pelo seu nome verdadeiro, Azuna. Mas ele a provoca, dizendo que é Oberon, o rei das fadas, e que ela é sua noiva. Ele está usando 300 cobaias do São como cobaias em seu experimento, tentando alterar a memória das pessoas e influenciar suas emoções, e planeja assumir o controle da Wrecked e vender a empresa. Azuna ameaça chamar a polícia quando acordar, embora fique apavorada quando descobre que é uma das 300. A tentativa de descobrir o código da porta é inútil, pois ele está embaçado. Ela cai de joelhos, implorando para que Kirito a encontre e a salve. Sugu se apaixonou por Alfein depois de ficar curiosa para saber por que Kazuto era tão apaixonado por jogos de RV, apesar de seu ressentimento em relação a eles por terem roubado 2 anos da vida de seu irmão. Shinichi, o Recon, confronta Sugu na vida real, informando-a de que Sigurd e o resto do grupo vão se reunir mais tarde, mas ela se recusa a se juntar a eles. Os 2 irmãos se conectam e se encontram no jogo, mas, antes que possam mergulhar, Sigurd e 2 de seus lacaios aparecem, exigindo que ela fique com o grupo e levando o RPG um pouco a sério demais. Leafa diz para eles irem embora, com o apoio de Kirito. Antes que ele possa fazer uma cena, os capangas de Sigurd lembram de não manchar seu nome atacando um mero renegado Spriggan, e eles partem de uma forma ridiculamente exagerada. Mais uma vez, os 2 são interrompidos, desta vez por Recon, o covarde, marca registrada, que corajosamente oferece a Leafa sua espada, apenas para imediatamente rescindir a oferta de ficar para trás e fazer algum reconhecimento. Sigurd e companhia estão agindo ainda mais, mas dessa vez de forma sombria. De volta à jaula, Sugo continua sendo um canalha. Ele continua provocando Azuna, revelando que sabe que Kirito é Kazuto. Ele explica seu plano de se casar com o corpo inconsciente dela, e até enviou um convite a Kazuto. Ele vai embora, e ela descobre o código da chave olhando em um espelho. Kirito e Leafa decidem descansar um pouco.
Como não estão na cidade, precisam se desconectar separadamente e observar o avatar do outro. Sugu vai primeiro, quase checando seu irmão, mas decide não fazê-lo, confusa sobre seus sentimentos por ele e agora por Kirito. Quando Kirito se desconecta, Yui pode agir independentemente, e Leafa se pergunta sobre o relacionamento deles. Quando Kirito volta a se conectar, Leafa explica a magia de rastreamento quando ele desconfia que alguém os está seguindo. Eles precisam viajar por uma passagem subterrânea na montanha, onde Kirito pratica sua magia de ilusão, que é inútil em combate, de acordo com Leafa. Tentando se esconder, Kirito vê um morcego com olhos vermelhos, que é uma magia de rastreamento de salamandra. Eles se dirigem para a cidade subterrânea. Antes de chegarem aos portões, uma parede mágica aparece, bloqueando o caminho. Parece que eles terão que se defender. Kirito diz a Leafa para ficar para trás e agir como apoio, enquanto ele ataca as forças das salamandras, mas elas estão jogando tudo que tem contra ele. Ele é atingido por bolas de fogo, uma após a outra, mas continua se levantando. Leafa continua a curá-lo, dizendo-lhe que morrer é apenas um pequeno contratempo. Ela se surpreende quando todo o comportamento dele muda. Enquanto ele ainda estiver batendo as botas, ninguém morrerá sob seu comando, nunca mais. Kirito grita enquanto ataca as salamandras. Yui percebe que ele está se esforçando ao máximo e diz a Leafa para usar o resto de sua reserva de mana para curá-lo durante o próximo ataque. Leafa não sabe realmente o que está acontecendo, mas o protege de qualquer forma. Ele está usando magia de ilusão? Kirito se transforma no demônio de olhos azuis, que de olhos azuis só tem um nome, e fica furioso, matando todos, menos um. Ele oferece ao sobrevivente todo o saque da luta em troca de informações. Aparentemente, há um exército de salamandras em movimento, mas ele não sabe o motivo. Leafa faz logoff e verifica seu telefone, descobrindo que tem um número absurdo de chamadas perdidas de Shinichi. Ela atende a próxima chamada e descobre que Sigurd é um traidor que trabalha com as salamandras. Ao se conectar novamente, ela diz a Kirito que precisa ir. Há uma conferência entre os SYLPHS e os Catsids, que é onde o exército das salamandras atacará, arruinando qualquer chance de uma aliança. Leafa diz que entenderia se Kirito trocasse de lado para ter mais chances de chegar à árvore do mundo, mas ele explica que, mesmo sendo um mundo virtual, há algumas coisas que devem ser protegidas, ainda se sentindo culpado pelo sangue em suas mãos. Eles correm para a saída e voam o mais rápido que podem para o local de encontro. Eles chegam bem a tempo. Leafa diz aos líderes de Sylph que confiem nele. Kirito confronta Eugênio, o comandante da Salamandra, alegando ser um embaixador da Aliança Sprigandine. Se ele fizer alguma coisa, as 4 facções entrarão em guerra contra as Salamandras. Mas Eugênio não acredita que um Spriggan solitário com equipamento de lixo seja um embaixador e o desafia. Se Kirito conseguir durar 30 segundos, ele acreditará em sua palavra. A espada de Eugênio pode atravessar qualquer espada ou escudo usado para bloqueá-la. Supostamente, ele é o jogador mais poderoso. Ele cancela sua palavra depois de 30 segundos, é uma luta até a morte. Depois de desaparecer em uma nuvem de fumaça, Kirito pega emprestada a espada de Leafa e ataca de cima, surpreendendo Eugênio. Sua habilidade de empunhadura dupla é incomparável. Depois de derrotar Eugênio, o jogador que fugiu quando Kirito salvou Leafa pela primeira vez, ele mente, dizendo que o viu com um Ondine outro dia. Convencido de que ele é um embaixador, Eugênio ordena a retirada. Leafa explica a situação aos líderes da SYLPH e da Catsed. Sigurd é ainda mais viscoso do que uma salamandra. O líder dos Silfos usa um espelho para entrar em contato com ele e o expulsa por ser um traidor. Kirito admite ter inventado tudo, dizendo que é apenas uma espada de aluguel. Ele lhes dá dinheiro suficiente para se prepararem para o ataque à Árvore do Mundo, a razão de sua aliança em primeiro lugar. De volta ao Old Tree, o pássaro deixou o ninho, ou seja, a gaiola. Quando os dois chegam a Rim, a maior cidade de Alfheim e a base da Old Tree, ouvem um anúncio informando aos jogadores que servidores estarão indisponíveis para manutenção. Azuna, agora livre, tenta encontrar um console GM para fazer logout, mas acaba encontrando uma sala cheia de cérebros holográficos que parecem estar sofrendo algum tipo de dor. É o centro de dados para os experimentos de Sugu. No mundo real, Sugu fica desapontada quando Kazuto se recusa a sair com ela para visitar Azuna, e ela pede para ir ao hospital com ele. No ônibus, Kazuto explica que eles estão montando uma escola especificamente para os sobreviventes de São. Enquanto isso, Azuna se esconde de 2 criaturas roxas que realizam os experimentos.
Procurando o console, ela é capturada antes de poder sair. O chefe diz a eles para colocá-la de volta na gaiola e mudar o código. Ela consegue roubar um código de acesso GM. No hospital, Sugu percebe que pode ter sido um erro ter ido até lá. Depois de se conectarem novamente, Kirito tenta confortar Leafa, que desaba, dizendo que acabou de ter seu coração partido. Ninguém pode saber que ela está apaixonada por seu próprio irmão. Yui confirma que Azuna está no topo da árvore, de acordo com sua ID de jogador. Apesar de saber que voar até o topo é impossível, Kirito, dominado pelas emoções, imediatamente decola sem pensar. A barreira o bloqueia, mas a voz de Yui o atravessa. Azuna deixa cair o cartão de acesso, o que só confirma seus temores, deixando-o ainda mais determinado. Leafa o adverte novamente sobre a impossibilidade de chegar ao topo, mesmo com um exército de jogadores, quanto mais sozinho. Ele se recusa a ouvir e entra na cúpula, assumindo a grande missão. Com sua raiva o alimentando, ele rapidamente derruba a primeira onda, mas sua vontade sozinha não é suficiente para afastar o exército de inimigos que guardam a árvore do mundo. Você está morto. Ele achava que podia fazer qualquer coisa, que era imbatível como jogador solo, mas mesmo em São, ele não podia fazer isso sozinho. Leafa corre e recupera sua chama antes que ela desapareça, revivendo nos degraus da cúpula. Ela tenta convencê-lo a desistir, mas ele não quer ouvir. Ele tem que salvar Azuna. Leafa está em choque. Ela não consegue acreditar. Kazuto? Com os olhos arregalados, ele percebe que foi Sugu o tempo todo. Mas antes que ele possa dizer qualquer coisa, ela faz o logout. Não é justo. Ela fica atordoada antes de começar a chorar e diz a Kazuto para ir embora quando ele bate em sua porta. Ela atende, confessando seus sentimentos por ele, pois sabe que eles não são irmãos. Ele ficou tão distante quando descobriu, ainda criança. Ela percebeu que estava apaixonada por ele. Com ciúmes da maneira como ele fala de Azuna, ela tentou seguir em frente, mas acabou se apaixonando por ele novamente como Kirito. Incapaz de olhá-la nos olhos, ele se desculpa, enquanto ela o repreende e fecha a porta. Ele tinha apenas 10 anos quando descobriu. Sempre se sentindo diferente, ele se distanciou, jogando jogos online para lidar com a situação. Kazuto diz a ela para se encontrarem no jogo. Ela se conecta para encontrar Rekon, que confessa seu amor por ela, apenas para ser chutado escada abaixo enquanto ela ri, sem saber o que dizer. Leafa encontra Kirito no North Terrace of Auron e o desafia para uma revanche. Eles começam a duelar, mas acabam se abraçando no meio do caminho. Kirito confessa que ainda não voltou ao mundo real. Ele ainda está preso em São. O jogo nunca terminou para ele. Mas se ele puder salvar Azuna, talvez possa salvar a si mesmo ao mesmo tempo. Yui analisa os guardiões. Eles não são muito fortes, mas são tantos que vencer a missão parece impossível. Rekon tenta ajudá-los, mas os guardiões são esmagadores. Mesmo quando Rekon usa um feitiço de autodestruição, abrindo caminho, os guardiões continuam a se aglomerar como uma praga de gafanhotos. Não há esperança, até que os SYLPHS e os Katseis aparecem, depois de se prepararem para o ataque com o dinheiro que Kirito lhes deu. Com a ajuda dos outros jogadores, ele força seu caminho através dos guardiões que se aglomeram e perfura a porta no teto, mas Yui descobre que os jogadores não devem abri-la. A missão é realmente imbatível. Se ele não consegue vencê-la, é hora de trapacear. Yui usa o código dos cartões de acesso para anular a porta. Ele entra. Eles se teletransportam para o corredor em que Azuna se encontrava após sua primeira tentativa de fuga. Yui usa suas habilidades limitadas para criar um caminho. Não há cidade no topo, é tudo uma mentira. Elas encontram Azuna, mas não conseguem desconectá-la. Ela se lembra de onde está o console, então há uma chance. Quando Kirito cai repentinamente no chão, incapaz de se mover. Yui desaparece, avisando-os de que algo está chegando. É o Sugo. Ele provoca Kirito, revelando seu experimento e a verdade sobre Alfheim. Rindo, confiante de que venceu, ele acorrenta Azuna pelo pulso. Sugo apunhala Kirito com sua própria espada enquanto usa privilégios de administrador para diminuir o limiar da dor, enquanto Kirito observa, impotente. À beira de desmaiar, Kirito ouve uma voz perguntando se ele está desistindo. A batalha deles foi uma piada? É Kayaba que lhe dá a vontade de continuar e seus próprios privilégios de administrador, que superam os de Sugo. Ele tenta invocar Excalibur, o que Kirito faz de bom grado para ele.
Ele pega a sua própria espada e reduz o absorvedor de dor a zero, o suficiente para afetar seus corpos na vida real. Kirito corta com facilidade, decepando sua mão direita. Ele joga Sugo no ar, perfurando-o com sua espada enquanto Sugo cai, chorando e gritando. Depois de libertar Azuna, ele se desmancha em lágrimas. Ele não é um herói, não tem nenhum poder. De qualquer forma, ele é o herói dela e de mais ninguém. Ela faz o logout e ele promete visitá-la no hospital assim que puder. Ele pergunta a Kayaba, ou pelo menos ao fantasma digital do que restou dele, se tudo acabou, e ele entrega a Kirito um ovo de ouro que ele chama de semente. Ao acordar, Sugu está ao lado dele, muito feliz por ele estar bem. Kazuto começa a se desculpar, mas ela diz que está tudo bem, vá até ela, e é exatamente isso que ele faz. Quando ele chega ao hospital, algo corta seu braço direito. É Sugu, saindo das sombras com uma faca. Ele se descontrola e ameaça matar Kazuto, chamando-o de fraco. Encontrando sua vontade de viver, ele desarma Sugo. Dominado pela raiva e atormentado pelas lembranças, segurando a faca na garganta de Sugo, Kazuto recobra os sentidos antes de prosseguir. No hospital, Azuna finalmente acorda e eles se encontram, de verdade, finalmente. Alguns meses depois, eles começam seu primeiro semestre na Ação Survivor School. Sugo foi preso naquela noite no estacionamento, e os VRMMs caíram no esquecimento depois de todas as terríveis tragédias e experimentos humanos que se abateram sobre os jogadores. Aparentemente, Kayaba cometeu suicídio, mas Kazuto sabe que ele conseguiu fazer o upload de sua consciência. Ele falou com ele quando recebeu a semente do mundo, dizendo que ele saberia o que fazer com ela. Todos os jogadores com quem eles fizeram amizade se encontram no Agios Bar. A semente está se espalhando desde que foi liberada para o público. Acontece que se trata de um programa que permite a criação de VRMMORPGs, que estão surgindo por toda parte, e eles até recriam o castelo flutuante de São em Alfheim. Dessa vez, ele jura que vai vencer todos os 100 andares. No Vmorpg Galé Online, as pessoas assistem aos principais jogadores falarem em um painel de MMO sobre o próximo torneio, quando um jogador, gabando-se de ter poder real, atira no jogador em uma TV que está transmitindo a transmissão. Os clientes do bar começam a rir, até que a transmissão é cortada enquanto o jogador parece sufocar. Há uma máscara cobrindo o rosto do atirador, que chama a arma e a si mesmo de Def Gun. No mundo real, Kazuto e Azuna se encontram para um encontro um ano após o incidente de São. Eles conversam sobre como a única diferença entre o mundo deles e a vasta gama de novos mundos virtuais é apenas a quantidade de dados. Kazuto se encontra com a primeira pessoa que o visitou no hospital, o chefe da divisão de RV do governo, Kikuoka. Em um café, eles discutem a estranha ocorrência de dois grandes jogadores de GGO morrendo de insuficiência cardíaca. Ambos concordam que não é possível parar um coração com balas no jogo. Ele convence Kazuto a investigar, dentro do jogo. Enquanto isso, Sinon, um franco-atirador que joga GGO, escolhe alvos, aludindo ao fato de que é muito mais fácil puxar um gatilho virtual. Usando um rifle especial, Hecate, uma recompensa por matar um chefe sozinho, Sinon caça outros jogadores em um grupo, acertando o primeiro alvo, uma morte instantânea, mas o grupo de caçadores de monstros tem um novo membro desta vez, cobrindo seu equipamento com uma capa. Eles estão se movendo mais devagar do que o normal. Quando Sinon erra a figura camuflada, ele revela a Minigun em suas costas. Munição real, não munição ótica para caçar monstros. Esse cara obviamente está aqui para PVP. Um dos membros de seu grupo cai antes que ela os avise. Depois de vê-lo sorrir, Sinon promete acabar com ele. Jinny, o líder do grupo, prefere sair do jogo e enfrentá-lo, mas Sinon diz que só precisa que eles o distraiam por 3 segundos. Ela encontra um novo ponto de observação, mas o pistoleiro a vê antes de disparar um tiro. Tomando uma página do livro de Jinny, ela pula da janela, diretamente na linha de fogo dele. Ela perde uma perna ao chegar perto o suficiente para colocar uma entre os olhos dele, feliz por poder tirar o sorriso do rosto dele. Ela tira a Musseri e tenta fazer uma arma com a mão, mas ainda não consegue, diz que precisa ficar mais forte. Em ALO, Kirito olha para o castelo flutuante, Aincrad, tendo flashbacks de S. Aoi Kayaba. Ele se sente e olha para Azuna, pois há algo que precisa lhe dizer. Shino é levada a um beco onde algumas garotas tentam extorquí-la, ela as repreende, mas quando uma das garotas faz uma arma com a mão, Shino congela, entrando em choque enquanto as garotas a provocam.
Alguém grita pela polícia e as valentonas reservam o lugar. Shinkawa aparece para ajudar Shino e eles vão a um café para discutir o torneio de BOB em GGO. Ele se oferece para acompanhá-la até em casa. Ela recusa e diz que caminhar sozinha é necessário para se tornar mais forte. Ela tenta pegar um modelo de arma em uma gaveta, mas suas mãos começam a tremer. Gritando, ela vê flashes de um rosto ensanguentado. Seu pai morreu quando ela tinha 2 anos. Saindo de Tóquio com sua mãe, tudo estava bem, até que um dia elas foram pegas no meio de um assalto. O assaltante atirou no funcionário depois de dizer a ele para não se mexer. Claramente desequilibrado, ele aponta a arma para a mãe de Shino, ameaçando atirar nela em seguida. Shino morde a mão do homem, pegando a pistola. Ele luta com ela e ela dispara uma vez. Na barriga. Ela dispara novamente, uma segunda vez, através de seu ombro direito. Fazendo uma última tentativa fraca, a terceira bala, no centro da testa. Olhando para baixo, gritando enquanto o sangue se acumula, tudo fica vermelho. Ela está de volta ao seu quarto, deixa cair a arma falsa, beija o grande branco e coloca um pano sobre a arma, colocando-a de volta. Ainda incapaz de esquecer o rosto do homem, desejando que alguém viesse salvá-la. Kirito diz a Azuna que só levará alguns dias. Ele se transferirá para GGO, dará uma olhada e se transferirá de volta. Ele prometeu um favor a Kikuoka, e é por isso que está usando sua conta principal. Ele vai ao hospital, na chance de Death Gun não ser um boato, e fica surpreso ao ver a mesma enfermeira que cuidou dele enquanto estava no SAM e na reabilitação. Aparentemente, Kikuoka também falou com ela. Ela diz a ele para se despir, para os eletrodos, é claro. Não é como se ela não tivesse visto o trabalho completo. Kazuto está confiante de que levará apenas 4 ou 5 horas, no máximo. Shino veio para Tóquio, achando que isso ajudaria em seus ataques de pânico, que ocorrem sempre que ela vê ou ouve algo parecido com uma arma. Shinkawa lhe apresentou a GGO. Agora ela o usa como um tipo de terapia, achando que ganhar o BOB vai curá-la. Em uma sala escura, olhando para a tela com os 2 jogadores mortos riscados, o terceiro, Sinon, não marcado, seu próximo alvo. Kirito faz login no GGO, chamando muita atenção. Seu avatar é mais feminino do que ele esperava. Perdendo-se imediatamente, ele avista Sinon e pede informações. Pensando que Kirito é uma garota, ela decide ajudar. Ele decide manter a encenação por tempo suficiente para se orientar. Ele só precisa se inscrever na BOB e conseguir uma arma. Kirito só tem 000 créditos, o que mal dá para comprar alguma coisa, especialmente uma arma de munição real para PVP. Se ele quiser ganhar dinheiro rápido, há um campo de tiro com um pistoleiro automatizado. Ao chegar ao final, você ganha o pote inteiro. Mas assim que você se aproxima, as linhas de bala, marcadores de trajetória que todos os jogadores podem ver, com exceção do primeiro tiro de um franco-atirador, tornam-se quase impossíveis de ver. Eles observam a tentativa de alguém, embora não consigam ultrapassar a linha de saque rápido. É claro que ele tira sorte grande de uma só vez, desviando das linhas de bala em vez das balas. Agora precisamos encontrar uma boa arma para ele. Kirito vê que há espadas de fótons e compra uma, apesar de Sinon lhe dizer que elas são praticamente inúteis. Pelo menos uma arma de médio alcance para se aproximar. Ela escolhe uma FM-57 para ele. Mas no campo de tiro, ele não consegue nem acertar o alvo. Saindo da loja, Sinon percebe que eles têm 10 minutos para se registrar e começam a correr. Quando Kirito percebe algumas bicicletas de 3 rodas, elas devem ser extremamente difíceis de controlar. Ele apenas ri, inventando uma desculpa. Na hora certa, ao se registrar, o sistema pede as informações da vida real de Kirito. Hesitando, ele rapidamente deixa de digitar qualquer coisa quando Sinon o surpreende, quase vendo o gênero de seus avatares. Como o jogo usa créditos que podem ser trocados por moeda real, parece um mundo à parte. Sinon admite que se sente uma pessoa diferente no GGO do que na vida real, mas muda rapidamente de assunto. Quando eles vão se trocar, ele não tem escolha a não ser se apresentar formalmente, o que lhe rende um tapa por mentir sobre ser uma garota. Ela continua dizendo para ele não segui-la, mas ele não tem para onde ir. A contragosto, ela explica as regras. As arenas são geradas aleatoriamente e os jogadores começam com pelo menos 500 metros de distância. Quem mata o outro jogador se teletransporta de volta para a sala de espera para a próxima partida. Eles estão em blocos diferentes, portanto, depois das preliminares, se ambos conseguirem, eles se enfrentarão nas finais.
Ela mostra a Kirito as informações de seu jogador, depois de jurar matar os jogadores mais fortes. É melhor que ele vença, pois agora ele sabe o nome da pessoa que vai matá-lo. Spiegel aparece, feliz por ela ter chegado a tempo, embora ele tenha vindo apenas para assistir às partidas dela. Ele repara em Kirito, pensando que ele é uma ela. Sinon o esclarece e Kirito agradece pelo encontro, enquanto soa o anúncio das preliminares. É melhor que ele esteja na final, irritando-a ainda mais ao agir como se fosse outro encontro. Em sua primeira partida, Kirito não está preparado para um rifle automático, sendo imobilizado até se lembrar de como funcionam as linhas de bala. Kirito domina o ninjutsu de uma vida inteira em apenas alguns instantes e detecta o jogador inimigo se movendo na grama. Kirito ataca, usando sua espada de fótons para desviar as balas e perfura o peito do oponente antes que ele possa recarregar, vencendo a partida. Na sala de espera, Kirito se depara com um jogador que se autodenomina Def Gun, sentindo como se já tivessem se encontrado em algum lugar, mas ele não consegue identificar o local. Def Gun pergunta se ele é de verdade, sem saber o que ele quer dizer, perguntando novamente enquanto aponta para seu nome, mencionando suas habilidades com a espada. Então Kirito se dá conta. Ele deve ser um sobrevivente de São. Mas quem? Ao vislumbrar o braço deles, ele fica completamente abalado. É o emblema do Laugin Coffins. Ele se faz de desentendido, mas o Def Gun promete matá-lo de qualquer maneira. Kirito tem um ataque de pânico, vivenciando flashbacks de São. Eles não eram os únicos assassinos, ele e as outras guildas lideraram um ataque à base secreta deles. Foi um banho de sangue e, no final, ele matou 2 de seus membros. Kirito, trêmulo, começa a espiralar, percebendo que aquele jogador tem a mesma voz de Defun. Sinon tenta falar com ele, mas ele apenas agarra sua mão, com um olhar vazio nos olhos. Antes que ela possa fazer qualquer coisa, ele se teletransporta para sua próxima partida. Ele fica de pé por um momento, solenemente, antes de perder o controle e dar tudo de si. Sinon não pode deixar de reconhecer o mesmo em si mesma, ficando nervosa enquanto Spiegel a observa atentamente. Sinon deixa que ele entre em sua cabeça, errando o primeiro chute, mas acabando por vencer a partida. É a vez de eles se enfrentarem, mas ele a lembra de si mesma depois de ver sua expressão, distraindo-a. Ela não consegue acertá-lo e corre até ele, acusando-o de não levar a sério. Será que isso é apenas um jogo para ele? Ele promete lhe dar a luta que ela quer. Eles duelarão. Ele jogará uma bala no ar a 10 metros de distância. Quando ela atingir o chão, é hora de lutar. Ela não pode errar a essa distância. O que ele está pensando? Ela concorda e, quando a bala atinge o chão, ela dispara. Ele corta a bala ao meio, segurando sua lâmina no pescoço dela. Ela não consegue acreditar. Como ele previu onde ela estava mirando? Seguindo seus olhos através da mira? Mas isso não é uma habilidade. Não deveria ser possível. Que bobagem é essa de ninjutsu de RV? Se não quer saber como obter essa força. É por isso que ela está aqui, mas ele lhe diz que não se trata de força. Se ela soubesse que a pessoa do outro lado morreria se ela apertasse o gatilho, será que ela conseguiria fazer isso? Ele sabe sobre seu passado? Não. Ele evita o contato visual, admitindo que não conseguiria. Não novamente, não depois de matar 3 pessoas. Ele nem sequer sabe seus nomes. Ela desiste da partida, prometendo vencer nas finais, enquanto Deatun observa a tela ameaçadoramente. Sugu aponta a posição de Kazuto na lista de torneios da BOB. Não há muitos jogadores que se chamam Kirito, e ela pode ter ligado para Azuna. Preocupada com ele, ela diz que ele estava com a mesma expressão no rosto ontem à noite que tinha após o incidente do São, dizendo a ela que está tudo bem, ele será transferido de volta após o torneio, só falta um dia. Shino, irritada, incapaz de se acalmar, reclama de Kirito para Kyoji. Ele a enfurece. Quem ele pensa que é? Kyoji tenta acalmá-la. Ela não está agindo como ela mesma. Ela nunca falou tanto sobre alguém. Ela vai destruí-lo na final. Ela está mirando com o dedo indicador, fazendo uma pistola de dedo sem vacilar em seu acesso de raiva. Agarrando a mão dela, ele tenta expressar seus sentimentos. Ela o empurra para um abraço, dizendo que ainda não está pronta, e pergunta se ele pode esperar por ela. Kirito tem pesadelos com o assassinato daqueles jogadores, sem conseguir se lembrar de seus rostos. No hospital, ele pergunta aqui sobre a lembrança daqueles que morreram sob seus cuidados.
que tipo de pessoa ele é, esquecendo os nomes e rostos dos jogadores que matou em São. Já que isso o afeta tanto, ela diz que isso significa que ele se importa. Ele deve se lembrar por que fez isso e das pessoas que salvou ao longo do caminho. Em Alô, Azuna perde o controle. Ao se lembrar do torneio, ela vai assisti-lo com seus amigos. De volta a GGO, Spiegel tenta confortar Sinon, mas ela recusa seu toque novamente, dizendo que precisa se concentrar. Kirito se lembra da ameaça do Def Gun e precisa descobrir o nome de seu avatar para frustrar seus planos. Sinon relutantemente concorda em compartilhar informações, explicando como funciona o Battle Royale. Cada jogador começa a 1 km de distância, em uma arena multiterreno, com um satélite revelando a localização dos jogadores a cada 15 minutos. Ela tenta sair, mas ele a pega, querendo discutir o verdadeiro motivo pelo qual ele queria conversar. Quantos jogadores ela não reconhece? Uma pergunta estranha, mas bastante fácil. Juxix, Pali Rider e Sturbin. Perguntando-se se um deles é o Def Gun, Sinon fica furiosa e exige saber o motivo. Kirito confessa que um deles pode ser alguém com quem ele lutou até a morte em outro jogo. Ela quase se abre, mas decide não fazê-lo, fazendo-o prometer que permanecerá vivo até o final do duelo. Sinon vê Dai fugindo de Pali Rider em seu radar. Decidida a tirar vantagem, ela monta um ponto de observação enquanto eles fazem sua última defesa. Pali Rider é extremamente hábil, capaz de diminuir rapidamente a distância, matando Dai a queima-roupa e o executando. De repente, a Pali Rider cai, mas não há nenhum jogador por perto por quilômetros, exceto por Kirito que se aproxima dela sorrateiramente. Ele evitou ser detectado enquanto estava embaixo d'água. Não houve um tiro, mas parece que há um dardo paralisante em seu ombro. Def Gun aparece do nada, caminhando lentamente em direção a Pali Rider, sacando uma pistola, fazendo uma cruz com a mão como se estivesse rezando. Eles não podem deixá-lo usar essa arma. Em Alô, os amigos de Kirito assistem à batalha na ponte e ficam nervosos quando a Def Gun aparece. Sinon faz pontaria, mas Def Gun se esquiva, atirando em Pali Rider, que se desconecta. Def Gun se anuncia, Klein deixa cair sua bebida, reconhecendo a frase It's Showtime como um dos bordões dos membros do Login Coffin. Kirito diz a Sinon para ficar longe do Deatum. Os jogadores têm morrido na vida real após um tiro de sua arma. Recusando-se a deixá-lo ir sozinho, eles se unem por enquanto. Um jogador aparece e Kirito bloqueia seus tiros enquanto Sinon faz pontaria, atirando nele. Eles acham que Deatum está usando o rio para evitar ser detectado. Depois de ver os eventos na tela e os comentários de Klein, Azuna sai do jogo para falar com Kikuoka e descobrir por que ele realmente contratou Kirito. Chegando à cidade, ele só vê Juxix na varredura. Pensando que é ele vendo o cano do rifle do Def Gun, Kirito pede a ela que o proteja enquanto se aproxima, mas assim que ele se afasta, Sinon fica paralisada, com um dardo em seu ombro esquerdo. Def Gun se aproxima, chamando Kirito. Ele quer saber se é realmente o mesmo espadachim daquele dia, querendo ver a fúria e a raiva por trás de sua lâmina. Sinon percebe a arma que ele está usando, a Type 54 Blackstar, a mesma arma com a qual ela matou o ladrão quando era criança. Não é mais o dardo que a está paralisando. Ao ver o rosto do homem refletido de volta para ela nos olhos vermelhos brilhantes e vazios da Defun, um tiro soa. É Kirito jogando uma bomba de fumaça, pegando Sinon e procurando uma rota de fuga. Ao avistar alguns veículos, eles sobem em uma moto semelhante a de antes. Sinon observa que o cavalo é mais rápido, mas mais difícil de manejar. Kirito diz a ela para destruí-lo enquanto se afastam, mas ela não consegue puxar o gatilho. Por que agora, quando mais precisa dele? Deatum monta o cavalo e o persegue. Ele está se aproximando deles. Kirito grita, atire nele. Atirar não importa, eles precisam de uma distração. Mas ela não consegue puxar o gatilho, é como se seu corpo não a deixasse, perdendo a vontade de lutar. Se ela não quer, então ele vai. Não, somente se não pode usar Hecate, é uma parte dela. Então, eles farão isso juntos. Ela faz a mira enquanto ele ajuda a puxar o gatilho. Muito trêmula, não consegue colocá-lo em sua mira. Kirito faz a contagem regressiva, ela terá sua chance em um momento. A moto passa por uma rampa, voando no ar. Ela se pergunta como ele consegue ficar tão calmo em um momento como esse. Percebe que a força dele vem do fato de dar tudo de si quando luta, sem barreiras, não importa o que aconteça. Erraram. Mas por pouco, a bala entra em um carro destruído,
incendiando o tanque de gasolina, vendo-o explodir enquanto Defun é envolvido pelas chamas. Eles escapam para o deserto, embora estejam muito expostos. Xenônio percebe que há uma caverna nas proximidades, onde eles podem evitar a próxima varredura de satélite. Xenon confirma que há uma habilidade de camuflagem, é assim que ele aparece do nada, mas a areia torna quase impossível evitar a detecção, eles verão pegadas ou pelo menos ouvirão seus passos. Para saber se o Deatum saiu vivo, Kirito tem certeza de que sim, pois o viu pular do cavalo no último segundo, mas como ele sabia que não era Juice X e chegou até ela tão rápido? Juice X era uma mulher, e ele podia ver Sinon deitada no chão, então pegou o equipamento dela e começou a atirar e lançar granadas. Ele tenta consolá-la, decidindo ir atrás da Death Gun sozinho. Ele não está com medo? Claro que está, pois não tem medo de morrer, mas não pode ficar sentado esperando o fim do torneio, colocando outros jogadores em risco. Mas Sinon não é boa em confrontos diretos. Ela não se importa se morrer. Ela está mais fraca do que naquela época e prefere estar morta. Ele se recusa a deixá-la morrer sozinha. Não existe tal coisa. Isso queima um buraco nas memórias daqueles que você conhece. Ninguém pode morrer sozinho. Um pedaço de todos que você conhece morre com você. Se for esse o caso, então ele pode protegê-la pelo resto de sua vida. Ele não entende. Será que ele vai segurar as mãos sujas de sangue? Chorando e batendo em seu peito, gritando, ela o odeia. Ela revela o que fez quando criança. Quando Deatum os perseguia, ela não era vista, era aquela garotinha assustada. Ele entende muito bem, ele é um sobrevivente do São, assim como Deatum. Ele conseguiu bloquear isso, até que ficou cara a cara com ele antes do torneio. Como ele superou isso? Ele admite que ainda tem pesadelos, vendo seus rostos, ouvindo suas últimas palavras, a única coisa que se pode fazer é aceitar. Mas, neste momento, há alguém tentando assassiná-los. Mas como ele consegue fazer isso? Você não pode parar o coração de alguém atirando nele no jogo. Espere um segundo, Deatum mudou para o rifle ao atirar em Kirito. Então, há regras ou um sistema que ele segue. Se ele visse os jogadores inserindo seus dados reais ao se inscreverem no torneio, ele saberia onde eles moram, mas não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Há um cúmplice no mundo real. Fazer uma encenação diante de um público lhe dá a oportunidade de verificar a hora e coordenar com seu parceiro. As vítimas viviam sozinhas, com fechaduras de má qualidade, e, por estarem inconscientes, nem saberiam. Sinon começa a entrar em pânico, sua frequência cardíaca aumenta rapidamente. Ela precisa se acalmar ou se desconectará automaticamente, acordando com alguém esperando para matá-la. Enquanto isso, em ALO, Kikuoka aparece. Eles exigem saber o que está acontecendo. Antes de explicar, Yu expõe todas as informações sobre os incidentes da GGO. É tarde demais para fazer qualquer coisa agora, tudo o que eles podem fazer é observar. Azuna não aceita isso e consegue arrancar dele a localização de Kazuto. Kirito acalma Sinon. Se realmente houver alguém em seu apartamento, eles precisam bolar um plano. Eles não podem matá-la se ela evitar ser alvejada, então ele servirá de isca. Ela ficará deitada e esperará. Eles notam a câmera de transmissão ao vivo acima, esperando que ninguém os ouça. A varredura mostra 24 jogadores mortos, mostrando 2 jogadores no mapa. Levando em conta as mortes de que ele tem conhecimento, pode haver mais de uma pessoa na vida real executando os assassinatos. Sinon planeja matar Yamakase para que Defun não possa, mas ele é muito rápido, ela tem que esperar até que ele diminua a velocidade para atirar. Kirito usa seu ninjutsu maluco da primeira rodada, percebendo que se concentrar na intenção de matar lhe dá superpoderes, aparentemente. Um tiro é disparado e ele mal se esquiva da bala do Deatum. Yamakase percebe e se protege. Perfeito, Sinon tem um alvo fixo e o elimina. Agora que sabem a localização um do outro, Deatum e Sinon estão na mira um do outro, atirando simultaneamente. As balas atravessam as miras de ambos, agora é com Kirito. Correndo loucamente em direção a Deatum, que desembainha uma lâmina da haste de seu rifle arruinado, esfaqueando Kirito no ombro. Azuna chega ao hospital, Kazuto está coberto de suor e com a frequência cardíaca acelerada. Ao notar o nome do jogador, Sturbin, a enfermeira explica que se trata de um termo alemão usado quando os pacientes morrem. Kirito confronta Defun, explicando sua teoria sobre os assassinatos, mas há algo que está faltando. Se ele soubesse o nome do São. Deatum ri, ele nunca se lembrará. Kirito lhe disse para não se incomodar em contar a ele,
achando que nunca mais se encontrariam. No hospital, Kazuto não está muito bem. Bem, na verdade, ele está muito quente, está queimando. Não há nada que eles possam fazer. Azuna só espera que ele sinta a mão dela na sua. Kirito se lembra, mas está bloqueando. Houve uma reunião antes de atacarem o caixão do riso. Olhos vermelhos. Seu nome no são. Sasha de olhos vermelhos. O Deatum é pego de surpresa, distração suficiente para que se não tenha uma linha de bala apontada para ele. Sem mira, uma bala fantasma. O pistoleiro da morte se esquiva, recuando para trás, e se camufla. Kirito não consegue alcançá-lo, embora ainda tenha uma arma secundária, saca sua pistola, dispara alguns tiros para impedi-lo de se camuflar. Kirito corta ao meio na cintura com sua espada de fótons, vencendo um duelo dos destinos, mas avisa Kirito que ainda não acabou. Então, se não alcança e descobre como eles devem terminar o torneio, jogando uma granada viva para Kirito e abraçando-o enquanto ele faz malabarismos com ela. O primeiro BOB terminou com 2 vencedores de forma semelhante. Shino acorda em um apartamento vazio, sentindo o alívio tomar conta dela. Alguém toca a campainha e ela fica paralisada, até ouvir a voz de Kyoji. Ao deixá-lo entrar, ele começa a agir de forma estranha, dizendo que ela prometeu que seria dele se ele esperasse. Ela o empurra e ele pega uma seringa, revelando ser o parceiro de Death Gun. Ele está perdido, dominado por sua obsessão por Shino. Recuando em sua própria mente, desejando que tudo acabasse, mas depois de tudo que aconteceu em GGO, ela encontra forças para revidar, mas ele a agarra. Kazuto entra pela porta, lutando para tirá-lo de cima dela. Kyoji fica em cima dele, retirando a seringa. Shino pega um rádio e bate na nuca de Kyoji, deixando-o inconsciente. Ela percebe que Kazuto ainda tem um eletrodo do hospital em seu peito, convenientemente, onde a seringa o atingiu. Ele está bem. Shino enfrenta seus agressores pela primeira vez, finalmente conseguindo se defender na presença de uma arma, que ela pega, ensinando-a a usá-la, embora seja apenas uma arma de brinquedo. Kazuto e Shino se encontram com Kikuoka em uma cafeteria. Aparentemente, o irmão mais velho de Kyoji era Zexi, do Login Coffin. Ele confessou tudo. Como eles usaram a posição de seu pai no hospital para ter acesso às drogas e pesquisaram meticulosamente suas vítimas, agindo com o segundo ex-membro do Login Coffin. Parece que todos os três deixaram o mundo real para trás, incapazes de distingui-lo de seus eus virtuais. O terceiro membro ainda está foragido, e o Login Coffin ainda não terminou com Kirito. Eles entregam um bilhete a Kikuoka, dizendo a Kirito para esperar até a hora do show. Kazuto leva Shino a um bar de garotas, onde ela conhece Azuna e Liz de São. Ela fica desconfortável quando ele admite contar a elas sobre o que fez quando criança, mas ele pede que ela fique, pois há alguém que ela precisa conhecer. Mãe e filha entram pela porta dos fundos e se sentam. Em lágrimas, a mãe conta a Shino que estava trabalhando nos Correios no dia do roubo. Na época, ela estava grávida de sua filha. Ela pede desculpas por não ter lhe agradecido antes. Se ela não tivesse feito algo para deter o ladrão, sua filha não estaria lá para agradecê-la pessoalmente. A menina lhe entrega um desenho feito à mão, agradecendo-a por tê-lo salvado. Shino se emociona, e Kazuto lhe diz que ela precisa se perdoar. Havia mais de uma pessoa naquele dia, ela não pode esquecer a vida que tirou, mas pelo menos pode se lembrar daqueles que salvou.